Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Um Brinde. Como você sabe, o nosso bate-papo vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas, através das redes sociais aqui do Jornal Tradição Regional, pelo site da JTR-TV e no nosso canal do YouTube. Desde já agradeço a presença de vocês que sempre me acompanham em casa, aos meus apoiadores Clube Morena Rosa, Emilice Calçados, Maria Helene Gênova, Odierno, Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo, Não Mais Pelo e Carla Oliveira. Desde já apresento a vocês a minha convidada de hoje, que é a comunicadora Paula Blas, que vem nos contar um pouquinho da sua experiência de vida, de família, do seu trabalho, dessa correria normal de mulheres que trabalham e que cuidam da família. Então, um bate-papo bem legal. Não sai daí que eu volto já já. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage, Rio Grande. Estamos de volta aqui com o nosso programa Um Brinde. Como falei, o bate-papo hoje é com a comunicadora Paula Blas. E desde já eu agradeço a tua presença, né, Paula, aqui comigo hoje. E já quero passar então para ti, te apresentar, falar um pouquinho assim, quem é a Paula Blas, né, um pouquinho da tua formação, para o pessoal de casa, né, te conhecer, porque o nosso papo aqui hoje vai ser bem legal, bem descontraído. Então, te apresenta para nós. Sim, Jane. Bom, eu sou a Paula, como tu disse, sou comunicadora pelotense, tenho 33 anos, né? Sou jornalista, comunicadora com habilitação em jornalismo e sou uma mulher que mora na zona rural, né? Que é mãe, que trabalha, que se vira nos 30, como a maioria das mulheres hoje em dia. Sim. E uma mulher que enxerga na comunicação uma chance de, mesmo que sutilmente, mudar um pouquinho a realidade das pessoas. Mudar um pouquinho a realidade não só das mulheres, né, Paula? Não, porque eu acredito que tu... Não, eu atendo muitos homens, inclusive. Isso é importante a gente falar, né? Também. Até porque, como tu tens em casa teu esposo e, se não me engano, 2 filhos, né? Isso. São 2 que tu São tens? 2 gêmeos, 2 gêmeos, então. Mariano e o Pietro. Viu? Aí tu já tens que ter essa experiência, tu já tens essa experiência e tu pode passar para outras pessoas, né? Através do teu trabalho. E essa questão toda tua de optar pela comunicação, né? Isso envolve muito a gente, né, Paula? Porque a gente tem que estar sempre antenada com as pessoas, sempre informada, sempre buscando novos momentos, novas pessoas, novos contatos. Isso dá trabalho, né? Com certeza. Hoje em dia, né, nesse mundo de redes sociais, de conteúdo, tu bem sabe que muitas vezes as pessoas pensam que todo mundo faz, né? Que é uma coisa fácil, que é uma coisa rápida. Realmente, graças a Deus, né, o acesso hoje em dia é muito maior, a comunicação, as ferramentas, né, ao chegar no outro, seja um cliente ou o que for, mas realmente existe todo um estudo, toda uma estratégia, né? Eu
particularmente gosto muito de estudar não só sobre comunicação, porque acho que quem estuda só sobre comunicação não é comunicador, né? Comunicador estuda sobre comportamento humano, tudo, né? Sobre psicologia, sociologia, filosofia, sobre história, né? E sobre a língua portuguesa, claro, ou a língua que vier, né, a precisar dentro da sua área. Então, a comunicação abrange muitas coisas. E isso, inclusive, é uma das tantas coisas que sempre me fascinou na área, né? Essa vida dinâmica. É uma variedade, né, de oportunidades para tu levar o teu conhecimento, a tua experiência para todas as outras pessoas, e tu também acaba recebendo informações. É uma troca, na verdade, né, Paula, esse trabalho que a gente faz, né, porque eu também me considero uma comunicadora, claro, né, com certeza. Porque a partir do momento que tu trabalha com pessoas, né, seja através das redes sociais, ou seja no presencial, ou palestrando, ou dando aula, ou enfim, né, é uma troca que a gente faz com as pessoas, né. Com certeza, acho que não pode, né, não deve ter essa hierarquia que muitas vezes até as pessoas nos colocam, né? Principalmente pessoas como tu, que tem um programa, que estão à frente das câmeras, muitas vezes as pessoas, hoje não tanto, né, com a questão das redes sociais, mas ainda colocam um pouco, né, como se fosse num pedestal, mas na verdade é o oposto do que a gente quer, né? Quando a gente escolhe a comunicação, a gente quer ser próximo das pessoas, né? Fazer o bem dentro do... Se aproximar, né, se aproximar, do outro, né? Dentro do que a gente consegue fazer. E tornar a vida das pessoas mais fácil, né? Tornar comum aquele conhecimento. Eu sempre gosto de lembrar que o verdadeiro sentido da comunicação, da origem da palavra comunicação, vem de comunicare, do latim, que significa tornar comum, né? Então, é tornar comum não no sentido de banalizar, mas tornar comum no sentido de fazer chegar ao outro aquilo que só eu sei atualmente. Claro, claro. Então, é tornar acessível a todos, né? E para mim isso é lindo. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente se surpreende, não é um trabalho com aquela rotina, sempre a mesma coisa, não. A gente tem essa capacidade de trabalhar diferente a todo instante, né, Paula? Porque cada história que tu vai contar, as pessoas recebem de uma maneira diferente, e cada história que tu ouve também te modifica um pouco, né? Com certeza. É bem interessante isso. E como é que é para ti, assim, lidar com essa correria do trabalho? Porque, embora, como tu ainda há pouco falou, as pessoas acham que é muito fácil, né? Ir para a internet, trabalhar e ganhar dinheiro, vão enriquecer, né? Atrás de um computador. Mas não é assim, né, Paula? E ainda mais para uma mulher como tu, né, jovem, mas tem a tua família, tem 2 filhos, né? E ainda por cima, tu não estás aqui dentro da cidade, tu mora na área rural, né, na colônia. Isso. Então, assim, para as mulheres que estão nos assistindo, né, se incentivarem e despertar nelas essa coisa de que elas também podem produzir, né? Também podem se tornar uma empreendedora, seja em que área for. Mesmo morando longe, mesmo tendo filhos, né? Porque eu também criei meus filhos trabalhando, e não é impossível, né? A gente consegue fazer tudo. Então, fala um pouquinho da tua rotina em relação a isso. Bom, Jane, meu dia é super corrido, né? Ainda antes de começar o programa eu te comentava da correria que eu fiz, inclusive, para estar aqui hoje. Mas eu acho que, na verdade, eu costumo dizer assim que, para mim, pelo menos, empreendedorismo é uma atitude, muito mais do que um CNPJ, né? Muito mais do que abrir uma empresa ou ser uma empresária ou um empresário. E eu acho que para as mulheres a mesma coisa, né? Acho que a gente não tem diferenças, sempre vai ter, entre homem e mulher, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar essas nossas diferenças para levar o nosso olhar único também para o empreendedorismo. E o empreendedorismo não necessariamente precisa ser uma empresa, ele tem que ser uma atitude. Então a gente pode fazer isso dentro da nossa casa, quando a gente consegue transformar aquele ambiente, né? Porque na verdade empreendedorismo é transformação acima de qualquer coisa. A gente pode fazer isso na empresa que a gente trabalha como funcionária, né? Ter uma visão transformadora, entregar mais do que nos é exigido. E a gente obviamente pode fazer isso também nos nossos próprios negócios, na nossa própria empresa. E é isso que eu tento fazer com os 2 negócios que eu toco, né? Então, essa correria para mim é o que me motiva, mas eu sempre gosto de lembrar que cada pessoa ela tem o seu perfil, né? Eu acho que é muito legal a gente sempre enfatizar como a gente leva os nossos dias, mas também deixar claro que cada pessoa vai ter a sua forma, né, de ter a sua entrega, de ter os seus resultados e os seus dias
com a sua visão de felicidade. Mas falando um pouquinho de mim, né, até para as pessoas me conhecerem um pouco mais, o meu dia ele é bem corrido, mas ele é corrido do jeito que eu gosto, assim, o que me motiva mais sempre foi aprender. O meu dia ideal seria passar estudando, né, e depois trocando com as pessoas, batendo papo, estando em ambientes como eu tô agora contigo, conversando e aprendendo e também tendo a oportunidade de ensinar um pouquinho do que eu sei. Mas o meu dia a dia, ele começa às 5 da manhã, em geral. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de acordar cedo. Então, nem sempre tão cedo, mas sempre gostei de acordar cedo, independentemente do horário que eu ia dormir. E hoje eu acordo 5, 5 e meia no máximo, né? Faço, enfim, a minha higiene, tomo meu cafezinho, meu chazinho, minha meditação, minha oração, que para mim são momentos importantes. Nem todos os dias eu consigo, mas eu noto nitidamente, assim, que quando eu não faço, meu dia não flui da mesma forma. É impressionante, né? É impressionante. Eu sou muito dos rituais, sabe? Mas não o ritual pelo ritual, realmente pela minha crença, né? E que nos faz bem durante o dia, né? Que é isso que nos faz bem, né, Paula? Que acima de religiosidade é uma questão de espiritualidade mesmo, né? Então eu consigo me conectar melhor com Deus e comigo mesma, né? Eu gosto muito daquela frase que diz: o jeito que a gente fala com Deus muda o nosso jeito de falar com as outras pessoas. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Mas não só por ser cristã, por ser anglicana, mas pela questão espiritual de me conectar com uma energia realmente maior. Eu também gosto muito de escrever, então geralmente nas minhas páginas matinais ali eu coloco tudo pra fora, que é pra drenar, né, aquele estresse que a gente costuma ter de já acordar pensando tudo que tem pra fazer. Isso mesmo. E eu gosto de acordar nesse horário, Jane, porque é antes dos meus filhos acordarem. Eu ia te perguntar, esse horário tu está sozinha ou tu já tem 2 pequenininhos te acompanhando ali na tua meditação, no teu cafezinho? Não, geralmente eu estou sozinha. Claro que criança não tem uma rotina 100%. Não é uma rotina, né? Dizer que tá sempre dormindo nesse horário, né? Mas em geral eles estão dormindo, e claro que a minha também não é 100% assim, porque se eles querem, né, mamãe, vem aqui ficar comigo, aquela coisa, então a gente adapta. Mas em geral é o que acontece. Então ou eu tô sozinha ou eu tô com meu marido, que também gosta de acordar bem cedo, né? Então antes de ter os guris a gente acordava pro mate. Agora mudou um pouco o objetivo, mas a gente segue acordando. O mate de manhã cedo, né? É maravilhoso, né? E aí então eu escrevo as minhas páginas matinais, gosto de acordar porque os guris estão dormindo e também porque o mundo tá dormindo. Então eu gosto da sensação de tô me preparando para o dia com calma. Até porque a gente que trabalha com comunicação sabe, ainda mais nos dias de hoje, né? É o WhatsApp o tempo inteiro, é redes sociais o tempo inteiro. Quando não é o nosso próprio vício, é alguém invadindo a nossa agenda. E tá ali te chamando, te cutucando, né? Pra tu responder, pra tu... Exatamente. Então, por isso que eu gosto de 8 da manhã pensar assim, já tipo, se o dia acabasse hoje, eu já teria cumprido os meus compromissos comigo mesma. E às vezes até mesmo os de trabalho, porque dependendo como tá à minha disposição ao acordar, eu já emendo alguma coisa de trabalho, geralmente a prioridade, né? Até porque quem tem filho nunca sabe como o dia vai ser. Exato. Então já faço tudo que tem que fazer, programo os e-mails que eu tenho que mandar, claro, programo para ser enviado um pouquinho mais tarde, para não parecer a louca da madrugada. Mas organizo tudo. E assim vou indo. E aí ao longo do dia eu faço as reuniões, eu faço as mentorias, de segunda a quinta eu conto com a Lulu, que é a babá dos guris, que é da família praticamente, né? Uma amigona. E conto, claro, também com o meu marido. Então a gente vai se revezando. E aí sexta, sábado e domingo mais se revezando ainda, porque aí não tem a ajuda da Lu. Mas aí o meu dia, ele realmente é bem dinâmico, assim. Eu produzo conteúdo, né, os meus próprios, alguns de clientes. Pouco hoje em dia eu mais faço a estratégia e gerencio a equipe, né, das minhas empresas. E faço mais a mentoria. Então hoje em dia eu faço mais um papel de estrategista de comunicação do que propriamente de produtora de conteúdo para o conteúdo dos outros. Claro que o meu eu ainda produzo, porque hoje em dia eu tenho essa visão, né, do quanto eu também sou uma marca, então eu também produzo para mim. E isso é interessante, né? Até depois eu quero que tu dê uma pincelada nessa questão de nós nos enxergarmos como uma marca, né, Paula? Com certeza. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui um pouco mais, porque eu vou chamar um intervalo rapidinho, tá? Pra gente tomar uma aguinha. Tá ótimo. Então não sai daí que eu já volto com mais esse bate-papo aqui com a Paula Blas, essa comunicadora, que vai nos ensinar um pouquinho mais sobre essa arte da comunicação. Então fica aí que eu já volto.
Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage, Rio Grande. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional, o elo da notícia até você. Retornando aqui então com o nosso programa Um Brinde, aqui o nosso bate-papo hoje com a Paula Blas, né, a nossa comunicadora. E eu já quero perguntar para ti, Paula, em cima de tudo que a gente conversou, que eu acho bem interessante assim, e muitas pessoas têm curiosidade, né, em saber por que tu escolheu trabalhar com a comunicação. Porque às vezes a pessoa trabalha com a medicina porque lá na infância ela tinha o sonho de curar pessoas, lá a menina ou o menino, né, nas brincadeiras, eu quero curar, o outro que ser veterinário porque ama os bichinhos de estimação, ele se criou no meio dos bichos e tal. A comunicação é diferente, né? Então, assim, o que exatamente te tocou, assim, que te despertou para tu te tornar uma comunicadora e trabalhar nessa área? Bom, Jane, eu quero ser jornalista desde os meus 10 anos, né? Ó, viu? Antes disso, eu quis ser astronauta. Eu tinha o sonho de conhecer o espaço, assim, um sonho meio diferente, mas que eu amava e ainda hoje adoro. E hoje já tá mais fácil, né? Conhecer o espaço, né, Paula? Não sei se eu tenho a mesma coragem, mas... eu digo que a gente tem que pensar na coragem, mas hoje temos mais oportunidades, Hoje temos mais oportunidades. Então eu queria ser astronauta, sempre fui muito sonhadora, muito, né, de gostar de coisas mais... lúdicas, assim, então o espaço acho que me trazia isso. Até hoje eu adoro ver filmes sobre isso, assim, né? E já quis ser bailarina, já quis ter todos aqueles sonhos mais clássicos, principalmente da menina. Mas desde os 10 anos eu decidi que eu queria ser jornalista. E para as escolhas grandes da vida eu sou bastante determinada, assim. Para as pequenas não tanto, mas para as grandes decisões eu costumo ser. E eu acho que muito veio pela infância que eu tive, assim. A minha mãe sempre me estimulou muito a ler, né? Ela sempre gostou muito de ler. Hoje eu leio até mais do que ela, mas muito por causa dela. E eu escrevia muitas histórias, ela me comprava muitos cadernos para eu escrever, porque percebeu que eu tinha isso muito forte em mim. Então, para tu ter uma ideia, as minhas brincadeiras de Barbie eram escrevendo os roteiros das histórias da Barbie. Então, quando eu de fato ia brincar, eu já estava cansada de tanto escrever. Então, não chegava tanto a executar, era mais a roteirista mesmo, né? Escrevia revistinha para vender na rua que eu morava com as minhas primas. Então, sempre tinha isso. Claro que não tinha essa consciência, porque a criança não tem, né? Do que estava construindo já pouquinho ali. E aí, com 10 anos, eu olhei para minha mãe e disse que eu ia ser jornalista e decidi. E aí, passei por todas as fases, né? De querer escrever no jornal, de querer ser a Fátima Bernardes, de todas aquelas coisas clássicas, de querer cobrir guerra, de querer ser correspondente internacional. Então, já quis ser de tudo dentro da comunicação, dentro do jornalismo. E aí me formei no ensino médio e passei na faculdade, né? Passei no jornalismo e em letras, optei por jornalismo, porque já, na verdade, já era a minha escolha, né? E fui fazer a faculdade. E aí dentro da faculdade, desde o início, eu fazia estágios, assim, desde o início eu tive a experiência prática. Então, na verdade, eu costumo dizer que há 15 anos eu sou comunicadora, né? Mesmo antes de receber o diploma, sabe?
E tem sido muito legal, assim. Só que o que acontece? Quando tu te forma e quando tu faz a faculdade, obviamente tu tem uma visão muito romantizada, né? Como em todas as profissões, né? Como quem a gente tá na prática, mas ainda tem aquela liberdade do estudante, né? Então, Sim. quando tu realmente te forma, que tu vai pro mercado, que tu enxerga como são as coisas. E aí eu comecei, trabalhei na RBS, trabalhei na Pampa, fiz estágios, né? Muitos, na TV OCPEL, na FURG TV, freelancers, enfim, de tudo. Fui ser jornalista da web, né, do jornalismo online, do Diário Popular, quando estava iniciando, né, participei da troca de site, fui coordenadora do jornalismo digital do Diário Popular, depois fui coordenadora de pauta, né, de todo o Diário Popular, né, impresso e digital. E aí tudo isso me trazia uma inquietação que eu não sabia muito bem explicar. E aí eu fui percebendo que era o distanciamento que a gente acaba tendo que ter, claro que uns mais do que outros, né, pela correria de uma pauta, né? Pela correria de uma redação. Uhum. Então algo me incomodava e aí foi um choque para mim, porque aí com 25 anos, não me lembro bem, eu estava de coordenadora do maior jornal, né, da Zona Sul, né, um dos mais antigos do país. Na época o jornalismo impresso ele perdia um pouco de força, mas não tanto, então hoje ainda é o Diário Popular, ainda é um grande nome, na época era mais ainda. Então era meio inadmissível, né, uma pessoa tão nova com um cargo tão legal, uma oportunidade tão bacana que os meus chefes da época me deram, dizer que queria sair. Então eu entrei em colapso, assim, não sabia o que fazer e achava que o jornalismo não era mais para mim. Até que eu fui percebendo, né, que as coisas também em paralelo foram mudando, né, a questão digital foi vindo com mais força. E aí eu fui percebendo que existia outras formas de comunicar, outras formas de se fazer jornalismo. Então eu pedi demissão do jornal, vivi meio que um ano sabático, um ano muito perdida, porque não sou assim, não estou acostumada a ficar, né, parada, mas não cheguei a ficar parada de fato, fui estudar empreendedorismo, justamente para me redescobrir. Então eu tirei um ano sabático, né, que não foi uma coisa bem diferente para mim, né, não me arrependo, mas não é o meu perfil, não sei ficar muito parada. E na verdade não fiquei, né, Jane? Fui estudar empreendedorismo, fui tentar me redescobrir, entender as possibilidades que existiam para mim. Então, paralelo a isso, eu inventei um pouco de tudo naquele momento perdido que a gente tem, né? Sempre gostei muito de moda, tive até uma marca de roupas de couro, fui tentando outras alternativas, até que fui convidada a entrar numa agência de publicidade, né? E aí resolvi entrar na sociedade, não deu muito certo a sociedade, fiquei 9 meses, mas foi ótimo para eu ganhar experiência, conhecer esse mercado, entender outras possibilidades que na faculdade ainda não eram tão reais, né, no meu período de faculdade, porque a comunicação tem isso, como tu comentava no início, né, muda a todo momento, então a gente tem que estar sempre atento, né, sempre estudando buscando. muito sobre ferramentas e sobre pessoas. Exatamente, né? Então, é um estudo constante, né, diariamente, é todo dia, né, Paula? É todo dia, é muito legal, mas às vezes cansa, né, nos deixa exausta, assim. Mas então foi bacana porque consegui essa experiência, né, que me abriu uma porta que eu sequer imaginava, que outras pessoas enxergaram por mim. Então foi legal, como a sociedade não deu tão certo, saí e acabei abrindo, né, a minha própria empresa. Então comecei a enxergar que existiam outras formas de se fazer comunicação, que no caso era conteúdo, né, conteúdo principalmente digital. Mas ainda assim, eu enxergava que era corrido também. E não é o problema não é a correria, porque eu sou uma pessoa da correria mesmo. É muito dinâmica. Dinâmica, mas eu sentia que eu não entregava a minha melhor entrega, vamos dizer assim, por mais que eu tente, e tenho a minha empresa até hoje, e sempre faça o meu melhor, mas eu sentia que eu podia dar um pouquinho mais, colaborar um pouquinho mais e me transformar também um pouquinho mais. Então foi quando eu fui estudar o branding pessoal, que é a gestão, né, da marca pessoal, se enxergar como marca, saber o que quer transmitir intencionalmente, o que quer viver, o que quer deixar como obra, como legado. E aí, então, eu me apaixonei por isso, né, que tem a ver também com comunicação, não só. Me apaixonei por isso, me apaixonei também pelo branding, exigir que tu estude todos esses assuntos relacionados assim como a comunicação. E aí, então, percebi que existem várias outras formas de comunicar e de tornar comum. Muito bem. E tu abriste uma empresa, né? Mas hoje tu tens duas, né, Paula? Hoje eu tenho duas. Quais são mesmo? É a 7 do 7, que é a agência de conteúdo que eu abri nessa época, e que aí no ano passado a gente nichou ela, né? Tornou ela para um público nichado, que são os profissionais da área da saúde. Então a gente só produz conteúdo pela 7 do 7 para os profissionais da área da saúde. E eu tenho a Você Company, porque eu me apaixonei tanto
tanto pelo branding pessoal que eu entendi que eu não podia ficar com esse conhecimento só para mim e que eu queria ajudar outras pessoas e somar não só o branding pessoal, mas todos os conhecimentos que eu vim conquistando ao longo do tempo, né? A própria comunicação, oratória, enfim, as inúmeras coisas que eu estudo, até porque eu gosto realmente muito de ler, né? Então estudo muita coisa. Poderia transformar essas realidades também, ou facilitar esse caminho para outras pessoas. Então eu abri a Você Company, que inicialmente era só de mentorias de marca pessoal, e hoje em dia a gente também tem workshops, tem cursos, tá até com um curso por ser lançado agora em seguidinho. E essa empresa, ela foi aberta durante a pandemia? No início. No ano passado. No ano passado eu fiz de tudo, né? Já nichei uma empresa e abri outra. E ainda lancei um projeto, né? Que agora está um pouco em stand-by, que era de empreendedorismo. E na verdade, a questão dessa última empresa te levou também à parte de palestras, né, Paula? Porque nós nos encontramos, né, num evento recente, né, de empreendedorismo feminino, né, e que a Associação Comercial de Pelotas que faz esse congresso muito interessante, né, e lá tu tiveste a oportunidade de nos apresentar uma palestra muito interessante que justamente falou sobre o branding pessoal, né? Então, coloca um pouquinho aqui para o pessoal de casa sobre esse momento, assim, que as pessoas... que também é um momento que está ali diariamente nas nossas vidas, mais ou menos isso, né, Paula? Então, até para direcionar as pessoas, né, fala um pouquinho o que é o branding pessoal, assim, mais especificamente. Sim. Bom, o branding pessoal, na verdade, ele é a gestão dos sinais que a gente emite. Então, o que isso quer dizer? A gestão do que eu transmito para as pessoas, do que eu quero transmitir, né? Então, de forma íntegra, é como a gente faz a gestão de uma empresa, né? Bom, o que a minha empresa quer entregar? Onde a minha empresa quer chegar? O que para a minha empresa são os valores inegociáveis? Então, a gente sempre tem essas questões nas nossas empresas, ou pelo menos deveria ter. Mas para a nossa vida a gente não costuma ter, até porque outros aspectos não eram muito falados até pouco tempo, a própria saúde mental, o próprio se repensar, né, não era tão questionado, tão aprofundado até pouco tempo. Então todas essas questões eram deixadas um pouco de lado. Então a gente resolvia o nosso CNPJ, mas o nosso CPF ia ficando. De lado. Se lançava uma rede social nova, a gente ia lá e aprendia como usava a ferramenta. Mas o que a gente queria com aquela ferramenta ficava de lado. Quando na verdade as coisas mudam, as empresas fecham, os cargos são trocados ou deixam de existir com a própria tecnologia. A rede social do momento também é alterada, mas o que sempre fica é o nosso nome, que é justamente o que a gente muitas vezes deixa de lado. Então, o branding pessoal, falando de uma forma um pouco simples, assim, mas para que realmente todo mundo consiga entender, é a gestão desse nosso nome. Não o nome no sentido de estar no Serasa ou não, claro que isso também é, mas não em relação a isso. Mas o nosso nome no sentido de o que ele carrega, né? O que ele entrega, qual é a transformação que eu espero, o que eu quero que a Jane pense que quando eu entrar aqui ela vai sentir, o que eu quero que ela pense, bom, hoje a Paula é entrevistada, o que ela vai entregar? Com certeza tu tem uma expectativa, é normal, a gente sempre tem, quando já conhece alguém ou desde a primeira impressão. Claro que o visual, né, Jane, ele chega primeiro. Óbvio, quando a gente não conhece uma pessoa, assim que a gente conhece, o que a gente consegue ler dela é o visual, é o gestual, é o tom de voz. E depois, claro, um pouco mais da obra dela, do conhecimento dela, do que ela realiza, né, do que ela transforma no mundo, do que ela muda no mercado. Então é a gestão de todos esses sinais. Falando assim parece um pouco subjetivo, mas na verdade é quando a gente leva a vida com intenção. Quando a gente sabe os objetivos que a gente quer ter, né, os objetivos que a gente quer alcançar, quando a gente sabe o que a gente quer transformar e quando a gente sabe como quer ser descrito, né? Então, o pai do branding pessoal, ele tem uma frase que é assim, né? Branding pessoal é a palavra que me descrevem quando eu saio da sala. Então, bom, quando eu bater a porta, né, aqui do teu estúdio, como eu vou ser descrita por ti? Eu não tenho como prever isso 100%, mas eu tenho como, através da gestão dos meus sinais, do que eu entrego, dos meus gestos, do meu visual, eu tenho como, pelo menos, tentar chegar próximo, tu entende? Sim. Então é diminuir a distância entre a forma que eu me enxergo e a forma que tu me enxergas, a forma que eu quero que tu me enxergues e a forma que tu realmente me enxergas. Como tudo, inclusive na comunicação, a gente nunca tem o domínio completo, né? Mas a gente pode ter um pouquinho mais de controle.
Não no sentido de criar um personagem, nem de persuadir ninguém, mas no sentido de ter gestão sobre o que a gente quer transformar na vida. E aí entra o que seria a nossa marca, né? Sim. Eu sou uma marca. Exatamente, né? exatamente. Eu lembro mais ou menos assim o que a gente assistiu na palestra. Foi ótimo. Mas é por aí, né? É trabalhar a nossa marca, né? Isso, o nosso CPF, como tu diz, exatamente, né? Exatamente, é trabalhar o nosso nome. Agora, por exemplo, tanto está se falando, né? Metaverso, né? Os óculos digitais que vão substituir os smartphones, né? Cada hora é uma tecnologia nova, cada hora é uma realidade nova. E não adianta muito a gente querer lutar contra, né? O conhecimento do ser humano, ele é infinito. Então, ele está sempre lançando outras coisas e lutar contra é pedir para ficar para trás. Mas o que a gente vai ter num mundo dominado, que nem é mais por robô, sei lá eu pelo que vai ser dominado. A gente nem sabe mais, né? Exatamente. O que fica? Fica a nossa humanidade. Parece surreal, né, dizer isso, mas fica o que a gente tem de único, o que a gente tem de mais nosso, né? Com certeza, por mais que a gente possa ter gostos semelhantes, eu e tu, cada uma de nós entrega de um jeito diferente, emociona a pessoa de um jeito diferente, realiza um trabalho diferente, por mais que ambas sejam comunicadoras. Então, o branding pessoal é, na verdade, buscar essa diferenciação, aonde eu me diferencio em um mundo em que todos parecem iguais. Sim, é um momento assim que a gente está vivendo, né? E que eu digo que a própria pandemia agora parece que deu uma reforçada, nos deu uma boa sacudida, né, Paula, para a gente tomar um rumo, vamos dizer, né? E muitas pessoas ainda estão perdidas, né? Porque não sabem como conduzir até essa questão das redes sociais, da própria internet, essa mudança toda que acontece muito rápido, né? Que são as novidades no mercado tecnológico, as formas de tu te comunicar. Então isso tudo assusta muita gente, né? E como tu falou, a gente não pode ignorar isso. A mudança está aí, a modernidade, que bom, né? Que nós estamos aqui, temos essa oportunidade de aprender coisas novas, né? De viver, continuar nos comunicando com todos, né? E poder, através de ti mesmo, pelo teu trabalho, eu vejo que tu tens essa missão, vamos dizer, né, de passar essa oportunidade para as pessoas. Quer dizer, através dos teus cursos, né, que eu sei que tem até agora tem um por ser lançado. Qual é? Tu queres falar já sobre ele? Sim, não? Sim, podemos falar. Agora, na próxima segunda-feira, né, a gente tem uma masterclass gratuita. Sou eu e o Diogo Salaberry, que é um comunicador. Nós nos formamos juntos em 2010 na Católica, né? Ele é fotógrafo e um comunicador de mão cheia também. E a gente vai lançar essa masterclass gratuita, que é uma aula, né, chamada Chaves da Autoridade, que vai mostrar as principais ferramentas e habilidades que são necessárias no mundo hoje, né, dentre tudo que a gente vem estudando. O Diogo tem esse perfil também de enxergar a comunicação de uma forma muito semelhante, de gostar muito de estudar. O que a gente extrai de mais importante para aplicar hoje, né, de uma forma bem prática, para as pessoas que daqui a pouco até já são referência nas suas áreas, conseguirem levar isso para o digital. Então essa aula gratuita, ela tem uma entrega real, uma entrega verdadeira, né, bem bacana, que a gente está planejando, e ao final da aula a gente abre as inscrições para o curso Comunicação na Prática, que aí é um curso online, né, com módulos gravados, também com encontros ao vivo, onde a gente vai guiar esse profissional para que ele consiga realmente saber e colocar em prática. Porque hoje em dia o que acontece, né, Jane? Tem muito curso, muita oferta, muita ferramenta, muito tudo, né? Então, a pessoa que não nasceu hiperconectada, como essa geração, né, de agora, ela acaba ficando muito perdida. Então, o que a gente costuma ver? Muitos profissionais que são muito bons no que fazem, muito reconhecidos no offline, mas que hoje em dia vendem menos, entregam menos, atendem menos do que pessoas que surgiram ontem na internet e que muitas vezes não têm esse mesmo conhecimento, não têm essa mesma capacidade, mas se comunicam muito bem e se vendem muito bem. Então a gente uniu as nossas expertises para entregar isso para esse profissional, né? Claro que todas as pessoas são bem-vindas, mas o nosso foco realmente é para esse profissional que já é referência no mercado e tem essa dificuldade que às vezes até a gente tem. Imagina quem não é da área, né? Imagina, com certeza. E esse curso, ele faz parte da tua empresa? Vocês sempre vão oferecer? Como é que é? Porque daqui a pouco a pessoa não consegue participar nesse momento,
mas tem interesse, né, sim, Paula? Sim, ele é oferecido pela Você Company, né? É uma parceria minha e do Diogo, né? Um co-branding, como a gente chama, né? Duas marcas que se uniram para fazer a sua melhor entrega. A gente ainda está avaliando, né? Se vai ser uma venda que se vai ficar em abertas vendas, se vão ter outras turmas. Isso a gente ainda está definindo, porque realmente é a primeira turma do Comunicação na Prática. O Diogo já teve outros cursos, né, vendidos. Eu já tive outros cursos de marca pessoal, o Tudo Comunica, né, que teve uma turma esse ano, inclusive. Mas o Comunicação na Prática a gente ainda está avaliando, então acho que é bom ninguém perder. Isso é importante, né? Então, na próxima segunda-feira. Fazer a inscrição na Masterclass, que é gratuita, e a gente promete uma entrega verdadeira, né? Não é só para vender curso. Quem quiser e achar que faz sentido, vai ser uma honra para a gente contar com todo mundo. Mas a nossa primeira entrega, que a gente realmente quer bastante gente na sala, é na Masterclass. Muito bem, e é sempre muito bom, né? É um aprendizado a mais, né? Com certeza. Sempre é uma experiência. Paula, me diz uma coisa, tu queres assim passar uma mensagem para o pessoal de casa, para essas pessoas que nos assistem, como já falei, né, pretendem mudar de vida, aproveitar esse momento agora de saculejo aí da pandemia, né, que a gente muda um pouco nossa trajetória, eu também mudei um pouco, né? Sim. Então, isso é muito válido, é bom, nos faz crescer, né? A gente amadurece como pessoa, aprende às vezes um pouquinho da Paula, um pouquinho do outro, então a gente vai crescendo, né? Nas nossas experiências para melhorar o nosso dia a dia e chegar num patamar em que a gente se sinta bem, em primeiro lugar, como pessoa, né? E também como profissional. Claro. Então, quem sabe tu deixar uma mensagem para o pessoal de casa que está nos assistindo, né? Em relação a isso, dar uma dica. Sim, acho ótimo, Jane. Bom, eu acho que a principal mensagem que eu poderia deixar, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens que nos acompanham, é que a vida precisa ser intencional. Eu acho que isso, quando a gente tem essa frase em mente, né, todos os dias ao acordar, o que eu quero realizar, o que eu quero viver, né, o que eu quero que o meu nome carregue, né, que o meu nome traga como emoção principal, eu acho que a gente consegue transformar não só a vida do outro, mas primeiro a nossa, né, primeiro a gente muda o nosso dia para depois mudar o do outro e a emoção que a gente desperta nele. Então, eu gosto muito dessa frase simples, mas que para mim tem muito significado, né, que a vida precisa ser intencional. Tem um ditado também que eu gosto muito, judeu, que é: meu Deus, não permita que eu morra enquanto eu estiver vivo. Que é mais ou menos isso, né? Verdade. Que a gente tenha os nossos dias cheios de vida. E eu gosto também de passar alguns exercícios nas minhas mentorias, né, Jane? Que eu acho que facilitam para que a pessoa consiga entender também onde aplicar, né, esse tanto de vida que a gente precisa levar para os nossos dias, né, e o próprio branding pessoal em si. Então tem coisas simples que inclusive eu faço e gosto de orientar que as pessoas também façam. Uma delas eu inclusive citei, né, eu acordo cedo muito também para ler, e um dos últimos livros que eu li, no início do ano, na verdade, não foi um dos últimos, mas um dos livros que eu li esse ano, foi O Caminho do Artista, né? E nesse livro ela traz um exercício que eu faço durante todo o ano, não pretendo parar de fazer, que são as páginas matinais, escrever 3 páginas por manhã. Então, eu amei a dica. Acordar e já escrever. Por que a gente faz isso? Para drenar a nossa mente, né? Então, como eu falei, para tirar todo o estresse, tudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, simplesmente escrever. Não precisa ter lógica, não precisa ser poesia, não precisa contar nenhuma história, não precisa virar escritora, apesar de algumas pessoas, inclusive ela fala isso no livro, muitas viraram, né? Porque se descobriram na escrita. Ótimo. Mas não precisa ter um objetivo profissional, é simplesmente botar no papel aquilo que está acumulado dentro de si para poder dar a sua melhor entrega ao longo do dia. E uma outra dica que eu gosto muito, que também é muito simples, mas que mudou meu dia, e eu sei que mudou de vários alunos, inclusive do último curso que eu fiz, é do Tim Ferriss, do autor do livro Trabalhe 4 horas por semana, que ele diz pra gente escolher todos os dias no máximo 2 prioridades, não mais do que isso, e cumprir até às 11 da manhã. Porque aí a gente sabe que depois das 11 da manhã o que vier é lucro. Então isso para quem é mãe, né, e pai também. Muito bom. Isso muda tudo, porque tu sabe, bom, até as 11 da manhã eu preciso, como eu, me encaixar, né, acordo num horário que eles não estão acordados,
faço o que preciso fazer, deixo engatilhado o que preciso de outras pessoas que não estão acordadas tão cedo quanto eu. E às 11 da manhã eu sei que o que vier depois é lucro, ou que eu tenho tempo para fazer minha academia, para fazer minha unha, para fazer minhas mentorias, enfim, mas coisas que realmente precisam ser produzidas, eu tento produzir até esse horário. Então são 2 dicas simples, mas que eu acho que já mudam um pouquinho, né, quem está nos assistindo. Uma eu já vou colocar em prática, né? Acho que até as 2 já, né? Gostei muito dessa questão aí do escrever, né, de manhã, realmente para dar uma aliviada já, né? Porque a nossa cabeça está sempre a mil, né, Paula? E essa de trabalho só 4 horas por dia, né? 4 horas por semana. 4 horas por semana, muito bom também, né? Eu não consegui aplicar os 4 horas por semana, mas de fazer até as 11 da manhã... Já é um bom começo, já é né? Um bom começo. Paula, passa o teu contato, então, a tua rede social, para o pessoal te procurar, né? Buscar os teus cursos, daqui a pouco até trocar uma experiência contigo, pedir um conselho. Isso aí, né? Não, a gente, olha, faz de tudo, eu adoro ouvir as pessoas, adoro essa troca e acho que a gente aprende muito, né? O que a gente consegue depois transformar em projeto, em parceria, em trabalho, que bom, mas a gente sempre aprende, sempre tem uma troca legal, né, Jane? Então, meu Instagram é @paulablas, Blas é B de Brasil, L, 2 As e 1 S, não são 2 S como muita gente escreve, são 2 As e 1 S, e ali tem no link da minha bio, né, o link para Masterclass, pelo direct eu posso passar meu WhatsApp, tudo direitinho, acho que facilita com o Instagram, tem um direcionamento só, ninguém se perde. Muito bom. Terminou o nosso bate-papo hoje, né, Paula? Quero agradecer muito a tua participação aqui comigo, enriqueceu o meu trabalho, aprendi bastante contigo e com certeza vou querer conhecer mais do teu trabalho, da tua história também, né? A gente está aqui para aprender e também para passar muita informação, coisas interessantes, né, para o pessoal de casa, porque por incrível que pareça, a pandemia privou muita gente, né, de sair, de se comunicar, de interagir com o próximo, e ainda tem gente em casa nesse momento que tem medo de sair, né? Então a gente tem essa oportunidade de levar coisas boas para o pessoal de casa, né? Então, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, né? Eu que agradeço. E que quero que saibas que o programa aqui está à tua disposição também, quando tiver novidades que tu acha interessante a gente colocar para o pessoal, só me procurar e a gente trabalha essa ideia aqui, já lança aí as novidades, tá? Eu que agradeço, Jane. A pandemia é crise, né? E crise é oportunidade. Exatamente. Então, acho que a gente tem que enxergar assim e fazer o que está ao nosso alcance. Eu também fico à disposição e agradeço muito o convite, é uma honra para mim. Imagina, merece. Muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, hoje eu me despeço e conto com a presença de vocês na próxima sexta-feira, às 20 horas, que é quando vai ao ar o nosso programa inédito. Sempre aqui pela JTR-TV, pelo site do Jornal Tradição Regional, pelas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Se tu ainda não é inscrito, entra lá e te inscreve para receber sempre as notificações de que já tem um programa novo no ar. Desde já agradeço aos meus apoiadores, Clube Morena Rosa, Emilice Calçados, Maria Helene Gênova, Odierno, Carla Oliveira Acessórios, Me Veste, Lotus Consultoria de Estilo e Não Mais Pelo. Então, aguardo vocês na próxima sexta-feira com mais um programa Um Brinde. Até lá! O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você.
Quer ficar mais jovem e bonita? A Botoclinic é a maior rede de harmonização facial do Brasil. Botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e muito mais. Agende sua avaliação e venha elevar sua autoestima na Botoclinic. Shopping Pelotas e Partage, Rio Grande.